Pois é, meus caros, quem achava que a estreia de Portugal na Eurocopa seria um passeio no parque, caiu do cavalo. Um jogo muito complicado contra a República Tcheca, que montou um ferrolho no seu sistema defensivo e tentou segurar Portugal de todas as formas, inclusive surpreendendo, abrindo o placar na segunda etapa e depois Portugal no coração, na insistência, mais do que na qualidade, teve que buscar a reviravolta no placar. Nós vamos falar aqui um pouco sobre as escolhas do técnico Roberto Martínez, que estão sendo bastante questionadas, especialmente para a equipe titular, né, que começou o duelo, e também sobre as individualidades que Portugal tem no banco de reservas e que acabam sendo muito importantes. A gente fala sempre da qualidade do plantel português, né, que dá para montar um time, dois times, três times, né, dentro dessa seleção, e a verdade é que Portugal provou isso saindo com dois jogadores decisivos do banco de reservas, o Pedro Neto, que faz a jogada do gol, e o Francisco Conceição, jogador do Futebol Clube do Porto, que foi convocado como um dos últimos nomes da lista e acaba sendo o herói e o protagonista desta noite de estreia da seleção portuguesa. Agora é o seguinte: quero que você deixe o like nesse vídeo, quero que também você deixe o comentário, quero que você se inscreva no canal. Finalmente, a seleção portuguesa estreou e foi o último jogo da fase de grupos. Vamos começar do início e começar da escalação, as escolhas do Roberto Martínez, tá? O time entrou com 3 zagueiros, isso não é novidade. Durante todas as eliminatórias, o Roberto Martínez testou tanto a formação num 4-3-3 quanto num 3-4-3. Só que a novidade veio na formação e na escolha dessa linha de zagueiros, né? Porque ele jogou com Rubem Dias e Pepe, até aí tudo bem, e o zagueiro pelo lado esquerdo foi Nuno Mendes, jogador do Paris Saint-Germain, que é um lateral esquerdo de origem muito ofensivo. Ou seja, ele jogou com um lateral ofensivo, que pode jogar inclusive como ala nessa seleção portuguesa, como um zagueiro do lado esquerdo. Ao lado dele, nessa linha de meio campo, João Cancelo, e mais à frente Rafael Leão. Vamos escalar para vocês terem em mente como é que foi, né? São 3 zagueiros, Diogo Costa no gol, Rubem Dias, Pepe e o Nuno Mendes. Aí 4 jogadores no meio campo. O Vitinha junto com o Bruno Fernandes, ou seja, Palhinha no banco de reservas, o primeiro volante. E eu acho que essa é uma escolha errada do Roberto Martínez. Fez falta ter um jogador ali para proteger a defesa, especialmente no segundo tempo, quando a República Tcheca faz um gol inesperado exatamente por esse corredor central. E aí nas alas você tem João Cancelo de um lado, Diogo Dalot do outro, e lá na frente 3 homens, Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Essas escolhas do Roberto Martínez fizeram a seleção portuguesa ter muito jogador no campo de ataque, nos últimos 20 metros de campo. Portugal chegava ali com 6, 7 opções, mas não conseguia concluir em gol, porque a República Tcheca armou um sistema para não atacar. Basicamente, deixou o jogo de lado e resolveu marcar a forte seleção portuguesa, assumindo o favoritismo total da seleção portuguesa e abdicando de atacar. E bora defendendo com uma linha de 5 jogadores, olha com uma linha de 6, congestionando o corredor central, o meio campo, e Portugal teve muita dificuldade. Teve dificuldade nos passes verticais, teve dificuldade em encontrar os jogadores da frente, teve dificuldade em circular a bola com velocidade e acabou optando muito por aquele velho e bom chuveirinho, tendo Cristiano Ronaldo dentro da área. Foram poucas as grandes oportunidades de Portugal no primeiro tempo, mas elas aconteceram, pelo menos 3 ocasiões, e Portugal não conseguiu aproveitar. Portugal teve dificuldade de encontrar os jogadores de frente e também de controlar o jogo na segunda etapa. Se no primeiro tempo Portugal foi dono absoluto, né? A seleção foi muito bem e parecia questão de tempo para fazer 1-0. No segundo tempo, a República Tcheca adiantou as suas linhas, também substituições no meio-campo para dar mais fôlego, muitos jogadores cansados saíram, jogadores de ataque também, e aí aos 62 minutos, Portugal, que tinha o controle do jogo, acabou perdendo esse controle exatamente numa das poucas finalizações da República Tcheca. Para vocês terem uma ideia, Portugal teve 74% de posse de bola no jogo e 26% apenas para a República Tcheca. Portugal trocou mais de 400 passes e a República Tcheca trocou menos da metade desse número. Ou seja, a República Tcheca praticamente não teve a bola nos pés, mas em um lance
tudo pode mudar. O futebol é assim, né? E aos 62 minutos, uma desatenção da defesa lusitana, a bola sobra no corredor central, na entrada da área, e um chute muito bem colocado do jogador da República Tcheca para fazer 1-0. E aí Portugal tinha o controle e já não tinha mais, porque estava perdendo, e aquele domínio se transformou em ansiedade, né? Não teve mais paciência para conseguir achar os espaços, e aquele chuveirinho que eu falei continuou acontecendo, né? Com mais e mais e mais determinação dos jogadores de beirada de campo para jogar a bola dentro da área, tendo o Cristiano Ronaldo lá dentro e tendo outros jogadores que foram se revezando nessa bola aérea. E Portugal conseguiu, mais do que na insistência, mais do que na qualidade, vamos colocar uma palavra inventada, na empurrância, colocar a bola para dentro, né? Um cruzamento do Vitinha para dentro da área, uma cabeçada centrada do Nuno Mendes e o goleiro falhou, um gol contra da República Tcheca que abriu o jogo um pouquinho novamente. Mesmo assim, a República Tcheca, se dessem para eles um papel, olha, empataremos o jogo logo no início da partida, eles assinavam tranquilamente, né? E isso ficou claro depois do gol de empate de Portugal. A República Tcheca manteve o seu sistema defensivo, marcando muito. Olha lá, turista. Tá certo. Não, e aí Portugal não conseguiu, mesmo fazendo o gol de empate, ter a condição de pressionar da forma que Portugal sabe fazer melhor, com triangulações ou com remate de fora da área, no caso do Bruno Fernandes. Aliás, o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva hoje não foram tão bem, especialmente o Bruno Fernandes, que não conseguiu fazer o que ele faz de melhor, dar passes verticais, chutar de fora da área. Ele não foi o Bruno Fernandes que a gente está acostumado. E o Bernardo Silva, no segundo tempo, melhorou um pouquinho, explorando mais a parte direita, mas também não foi uma grande noite do jogador do Manchester City. Mesmo assim, o que eu achei depois do gol do empate é que Portugal perdeu muito o meio-campo no sentido de fôlego. Tinha muito jogador cansado. Porque você tentar furar uma defesa com um bloco baixo tão bem estabelecido dessa forma, cansa. É preciso muita movimentação, é preciso muita troca de passe em velocidade, e Portugal estava cansado. Roberto Martínez, mais uma vez, errou. Se ele errou na escalação inicial, que eu também acho que Portugal não se sentiu tão confortável colocando o Nuno Mendes pela esquerda como zagueiro, inclusive batendo muito cabeça para aquele setor, eu acho que ele errou também em não modificar o time com mais rapidez, mais agilidade, colocar mais fôlego novo, especialmente tendo jogadores desequilibrantes no banco de reservas, como é o caso do Pedro Neto, como é o caso do Francisco Conceição e até mesmo o Nelson Semedo, que daria mais velocidade. E ele opta por fazer isso perto dos 90 minutos. E aí Portugal, num lance, consegue tirar um coelho da cartola, uma bola longa para o Pedro Neto, ele ganha na briga, vai para cima, consegue cruzar no meio da área e o Francisco Conceição está lá para fazer o 2-1. Eu estou acompanhando o jogo, estava acompanhando o jogo aqui do Porto, né? Da cidade do Porto. E, cara, foi muito bonito a hora do gol, porque o Francisco Conceição é cria da casa, né? Jogador da base do Porto, é jogador do Porto hoje em dia. Então, assim, quando ele faz o gol, obviamente que há aquele sentimento de clubismo também dos torcedores portistas que estavam acompanhando aqui num dos telões que foram colocados na cidade para comemorar ainda mais em êxtase, mas todo o país comemorou o desafogo. Bom, resumo da estreia. Roberto Martínez, para mim, escalou mal, inventou na escalação e isso resultou num Portugal menos efetivo, mais incômodo no jogo. Acho que ele não vai repetir essa mesma escalação para as próximas partidas. Demorou para mexer no segundo tempo e Portugal sofreu um pouquinho com o bom jogo defensivo que fez a República Tcheca. É para colocar Portugal como um ponto de interrogação? Não, ainda acho que é uma seleção favorita. Se a gente pegar estreias de grandes seleções, quando elas são consideradas favoritas, demora para engrenar. Tem um pouco daquela ansiedade, porque com o favoritismo vem a pressão, né? E eu acho que tem muito jogador jovem ainda na seleção e que pode performar melhor. E tem jogador que não foi tão bem nessa primeira partida. O que interessa é que Portugal conseguiu vencer e agora vai com possibilidades reais de classificação para o próximo jogo. Lembrando que terminamos a primeira rodada da fase de grupos com esse jogo da seleção portuguesa. Que venham os próximos jogos.